prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si, e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde, que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde será construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre? Então, ele quer saber este valor aqui, que tem a mesma medida, né? Eu vou fazer essa questão de 2 formas diferentes. Uma é a mais simples, mas a gente precisa decorar as fórmulas. Então, quando você quer fazer algo na matemática sem esquentar muita cabeça, você tem o ônus de decorar a fórmula. Quando você não decora a fórmula, você precisa saber mais da matemática. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar essa reta aqui, né? Que eu posso muito bem fazer assim, olha. Vou fazer um triângulo aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo que tem os 3 lados iguais. Não é isósceles, não é escaleno. É um triângulo equilátero. Então, aqui, olha, eu tenho 10, 10 e aqui eu tenho 10. Esse ponto, quando eu tenho um triângulo equilátero e eu tenho um ponto dentro dele que liga os vértices com uma mesma medida, isso aí chama-se baricentro, tá? Então veja, se o triângulo é equilátero, 3 lados iguais, dado um determinado ponto, que eu ligo desse ponto ao vértice, depois ao do segundo vértice, ao terceiro vértice, e essas medidas são iguais, isso chama baricentro. E o que ele vale? Aí é a decoreba. O baricentro é 2/3 da altura. Então, esse valor aqui é 2/3 dessa altura aqui. Correto? Tá. E eu tenho a altura. Outra decoreba. A altura de um triângulo equilátero é uma fórmula. É o lado raiz de 3 sobre 2. Veja que eu tinha que decorar essas 2 fórmulas aqui, né? Saber o que é um baricentro e que ele vale 2/3 da altura. E a altura de um equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o lado, né? O lado é 10. Então, eu vou achar a minha altura. Ó. A altura é 10 raiz de 3 sobre 2. Então, a minha altura é 5 raiz de 3. Tendo a altura 5 raiz de 3, eu vou substituir no baricentro. O baricentro é o lado que eu quero saber. Então, o baricentro é 2/3 da altura.
Quanto é a altura? 5 raiz de 3. Então aqui vai ficar 10 raiz de 3 dividido por 3. Eu vou adotar raiz de 3 como 1,7. Então aqui vai ficar 10 vezes 1,7, que é 17, sobre 3. Fazendo essa conta simples, 17 sobre 3 dividido por 3 dá 5, 15 para 17, 2, 20. 20 por 3 dá 6. Vai dar uma dízima periódica, né? 5,666. Olhando nas respostas, é essa medida aqui. Está entre 5 e 6. Então podem marcar C de correta. Vou fazer um segundo jeito agora. Veja, aqui eu precisava de saber a decoreba da fórmula do baricentro e da altura, né? Um outro jeito, veja. Aqui eu tenho um triângulo, vou marcar esse triângulo aqui. Se eu puxar uma reta aqui, eu vou ter um triângulo retângulo em 90 graus. Puxando essa reta aqui, desses 10 quilômetros, essa parte, esse cateto é 5. Essa parte aqui eu não sei, x, que é outro cateto, e aqui a hipotenusa, que é o que eu quero saber, né? É um lado aqui que eu quero saber, a distância. O que eu faço com isso? Veja, eu sei que toda essa parte aqui, deixa eu só tirar aqui para vocês entenderem melhor, depois eu ponho de novo. Aqui, olha, tem 360 graus, correto? 360 graus. 360 graus. Cada parte dessa, então vou dividir por 3. Tem 120 graus. Então o que eu tenho aqui? Olha, aqui tem 120, 120 e aqui tem 120. Então vamos descer novamente, fazer em azul. Tem um pequeno triângulo aqui. Onde eu tenho 5 aqui. Aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho a metade de 120, né? Porque eu puxei uma reta. Então aqui agora eu tenho 60 graus, que é a metade de 120. Então 60 com 90, 150. Um triângulo tem a somatória de 180, aqui eu tenho 30 graus. Então vou fazer aqui por trigonometria. Quem que eu preciso saber? Eu tenho 5 e quero saber o H. Então isso aqui é o que? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente sobre hipotenusa? É o cosseno. Olha, cosseno de 30. Cosseno de 30 é o cateto adjacente 5 pelo H.
Olha a variável aqui que eu quero saber. Quanto é o cosseno de 30? Tabelinha, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ele é igual ao 5h. Multiplico em cruz. H vezes raiz de 3 igual a 10. H é 10 dividido pela raiz de 3. Nós estamos adotando a raiz de 3 como 1,7. Então, eu vou dividir aqui 10 por 1,7. Não gosto de vírgula, então multiplico isso por 10, multiplico isso daqui por 10. Então, aqui vai ficar 5. 7 vezes 5, 35 para 40, 5. 5 vezes 1, 5 e 4, 9 para 10, 1, vírgula, que vai dar 8, né? 56 para 60, 4. 8 e 6, 14 para 15, 1. Vai ficar 5,8 e vai embora. Que também está entre os 5 e 6. Então, é uma outra maneira de resolver. É isso.